Recording in progress. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, que tenham dormido bem. Bom dia. Eu vou, so- Bom dia. Bom dia. eu vou soar, eu vou soar o sino por 3 vezes, só para a gente organizar os nossos corpos, a gente já inicia a nossa leitura. Bom, no nosso texto anterior, a gente já falou um pouquinho sobre alegria. Quem não esteve conosco no nosso canal tem a gravação. E aí, um pouquinho nesse texto e no próximo, que são os dois últimos textos que finalizam esse nosso bimestre de estudos de setembro e outubro. A gente vai, então, falar mais um pouquinho sobre alegria. A Sagioli começa assim: alegria, fontes de alegria. Uma das fontes mais frequentes de alegria é a beleza. Quer seja a beleza da natureza ou a beleza expressa na grande arte, na música e assim por diante. Ela dá alegria pela mesma razão, porque é um reflexo da harmonia que reina em um nível superior. Algo que muitos realmente já experimentaram. A beleza que reconhecemos é um reflexo da. Platão expressa isso muito bem em sua Escada da Beleza, que representa as diferentes oitavas ou degraus da beleza. A beleza da forma, a beleza de uma fina alma e a beleza essencial, o arquétipo da beleza. Através do seu reflexo da harmonia dos níveis superiores, a beleza é uma das maiores fontes de alegria. O Platão falava também que a alegria, em alguma medida, perdão, a beleza, em alguma medida, trazia para a gente um sentimento de nostalgia, uma lembrança que essa é a nossa realidade, né? Ele falava muito do bem, do belo e do verdadeiro. Então, ele dizia que quando a gente entrava em contato com a beleza, ela nos remetia a uma realidade que, em alguma medida, a gente já teria vivido. Essa harmonia essencial. E aí o Assagioli faz essa relação entre a beleza e a alegria, porque, como a gente viu no último texto, a alegria é um estado da alma, né? Diferente da felicidade, que é um estado da personalidade, que está relacionado àquilo que é externo e circunstancial, a beleza está relacionado a algo que é interno, que é um nível de consciência mesmo. Então, aqui o Assagioli faz essa relação da fala de Platão em relação à beleza com um estado de harmonia vivenciado nos níveis da alma. Outra grande fonte de alegria, né, é o reconhecimento da realidade. A realidade por trás da aparência. A realidade pode ser considerada tanto uma origem, um ponto de origem, quanto a própria meta. Aquilo que viemos e aquilo que nos espera. Sempre que nos aproximamos dela, uma percepção de algo real, né, nos traz alegria. Isso ocorre sempre que reconhecemos as leis e princípios da realidade e os vários passos sucessivos do processo evolutivo.
Então, aqui, novamente, né, uma relação com o nosso eu superior, com a nossa alma. A cada expansão de consciência, quando a gente vai, as ilusões vão se descortinando da nossa visão, a gente vai também experimentando uma sensação de alegria, que é motivadora para continuarmos a nossa busca, que é, mostra que a gente realmente está numa busca mais correta, que a gente está se reaproximando da nossa verdadeira essência. E aí eu chamo sempre a atenção, né, que a gente vive muito envolvido por nossas emoções. E aí as nossas emoções, elas, em geral, nos tiram da visão, né? Se a gente colocar um objeto na água, que é uma analogia às nossas emoções, a gente vai conseguir ver esse objeto, mas a gente vai vê-lo distorcido. E quando a gente encara as situações a partir da nossa perspectiva emocional, em geral, a gente reconhece algo de verdade ali, mas distorcido. Então, quando a gente começa a sair desse olhar excessivamente emocional, que é no nosso nível pessoal, a gente começa a enxergar as coisas em uma perspectiva mais ampla. E quando a gente começa a enxergar uma perspectiva mais ampla, a gente se aproxima daquilo que é de fato real, que não é ainda a mente, né? É a nossa mente abstrata, a nossa mente real, né? Mas ainda assim é um caminho que já vai nos dando pistas para que a gente chegue nesse estado de consciência mais amplo. Aqui o Assagioli chama de um senso de maravilhamento como uma outra fonte de alegria. Se encaramos o mundo com esse senso, estamos continuamente preenchidos de alegria. Vamos ver o que é isso então, né? Dr. Wicks, um psiquiatra e escritor amplamente conhecido, expressou isso habilmente quando ele disse: a alegria vem do maravilhamento. A criação tem suas raízes no maravilhamento e sua completação na alegria. Esse maravilhamento, a gente talvez possa fazer uma associação com o olhar que as crianças têm para o mundo. A criança, ela olha o mundo a partir de uma perspectiva de surpresa, de maravilhamento, de assombro com tudo aquilo que se apresenta. Então, qualquer coisa que você apresente para a criança, ela tem uma alegria por experimentar, por tentar, por tentar descobrir aquilo que está ali se apresentando na frente dela. Então, o Assagioli diz em algum outro texto que a gente deveria substituir a ansiedade pela alegria. Porque o que é ansiedade? É a nossa atenção sempre um passo à frente daquilo que a gente está vivendo. E esse maravilhamento, essa surpresa da criança, traz a gente constantemente para o momento presente, né? A gente diz, por exemplo, na aromaterapia, que os óleos cítricos, que são os óleos que mais se relacionam com as crianças, eles trazem para a gente essa atenção de volta para o presente, mas não só para o presente, né? Mas para a alegria de estar no presente. E por que que é alegre estar no presente? Porque é no presente que a gente tem a oportunidade de experienciar tudo aquilo que chega para a gente. E se a gente for pensar que a lei da alma é a lei da atração, ou seja, que da perspectiva do meu eu superior, tudo que eu preciso para o meu desenvolvimento é atraído pela minha alma, se a gente tiver um pouquinho de confiança e conhecer um pouquinho melhor essa lei, a gente vai ver que tudo que se apresenta para a gente foi atraído pelo nosso próprio eu superior. Então, só isso já seria um motivo de alegria para a gente tentar descobrir aí e agradecer tudo que se apresenta, como faziam os estoicos, né, na Roma antiga, mas da gente ir se apropriando
de todas as situações que chegam a gente. E aí, que será que minha alma está me trazendo agora, né? Qual que é esse maravilhamento, esse assombro, essa surpresa pela descoberta? Então, isso também está muito relacionado com o cultivo de um estado de alegria. Aí o Assagioli continua aqui para a gente, né? Deixa eu abaixar um pouquinho só. Entre outras fontes de alegria estão também o poder e a vontade. A percepção de que não temos apenas uma vontade pessoal e individual, né? Isso que a gente chama de força de vontade ou de determinação, né? Mas uma vontade da alma, traz um tom especial de alegria. O poder também, com seu senso de energia, dá alegria. E a alegria, por sua vez, dá energia. Essa é uma interessante interação, que poderia ser chamada de um círculo beneficente, em contraste aos círculos viciosos nos quais frequentemente nos encontramos presos. Um senso de alegria desperta energia, e a percepção dessa energia aumenta a alegria. Poderíamos fazer mais uso desse fato do que geralmente fazemos. Então, à medida, de novo, né, que a gente vai se empoderando, utilizando essa palavra relativamente nova, né, a gente vai experimentando um senso de alegria. Por quê? De novo, porque cada vez que a gente se conecta com o poder e com a vontade oriundos do nosso eu superior, a gente está, em alguma medida, se aproximando, que é o tema desse nosso bimestre, né? A gente está se aproximando do nosso eu superior, né? Esse bimestre, a nossa lei é a lei da aproximação espiritual. Então, a cada vez que a gente vai, em alguma medida que seja, em algum baby step, em algum degrau, que a gente vai se aproximando do nosso eu superior, a gente vai vivenciando também a alegria. Então, quando a gente se apropria da nossa própria evolução, a gente, através do autoconhecimento, a gente vai exercendo o nosso poder, a gente vai se conectando com essa vontade superior, a gente vai experimentando uma sensação de alegria, de estar no lugar certo, de estar com as pessoas certas, de estar no tempo certo, executando determinadas atividades. Essa sensação de estar alinhado com a vontade, isso nos traz uma forte sensação de alegria. Paulo, essa, não sei se está dando eco. Oi, meu amor. Está dando eco? Fala de novo. Eu vou perguntar, parece que está dando eco. É. Esse poder e vontade tem relação com o primeiro raio ou não? Total. Tá. Total. É o Beleza. primeiro aspecto do poder, da vontade, é o nosso aspecto mais profundo, né? O primeiro aspecto, a gente diz que a realidade é una e trina, né? Então, o primeiro aspecto é essa vontade inicial. Tudo que existe, tudo que é manifestado, ele existe a partir de uma vontade dessa fonte criativa, né? Aí depois essa fonte criativa vai aglutinando a partir do segundo raio, que é um poder atrativo, tudo aquilo que é necessário para a formação, todos os recursos, substâncias, e aí o que a gente chama de terceiro aspecto ou de terceiro raio é justamente uma atividade inteligente de tudo isso, organizada, que oportuniza e possibilita uma expressão aqui já no nível mais material. Então, cada vez que a gente se conecta com essa vontade que é mais profunda, né? A gente diz que a gente começa primeiro conhecendo a divindade a partir do estudo das leis. Aí a gente vai sentindo, percebendo a divindade a partir de um senso de unidade, dessa integração. E aí, então, a gente vivencia esse poder no nível mais interno e oculto. Então, sim, à medida que a gente vai lidando com essa energia de primeiro raio, com esse primeiro aspecto, a gente vai se conectando cada vez mais com a nossa própria vontade. E alinhando depois, né, a nossa vontade pessoal com a vontade maior. Que é muito profundo. Porque
se a gente for pensar que o próprio Cristo, do alto da sua evolução, quando ele diz, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha, isso mostra que mesmo naquele nível tão elevado de consciência que ele tinha, havia, em alguma medida, uma dissociação entre a vontade dele e a vontade maior. Então, imagina, a gente está bem tateando aqui. Mas vamos lá, vamos experimentando essa alegria cada vez que a gente tem um insight, cada vez que a gente se aproxima dessa nossa própria vontade e divindade. Há outra fonte de alegria, o humor. Ele é uma qualidade ou dom complexo e especialmente humano. Poderia ser chamado de uma combinação de alegria, sabedoria e compaixão. Olha só que interessante, né? O humor nasce da percepção da quase universal falta de proporção da vida humana. O verdadeiro humor, né, não é crítico, porque se baseia no reconhecimento de que todos compartilhamos aquela falha comum. O humor é, portanto, benevolente e compassivo. É ver a falta de proporção e compreendê-la. Quando isso ocorre, estamos alegres, porque nesse momento estamos fora da distorção e falta de proporção prevalecentes. Então, sabedoria, compaixão e alegria podem estar em proporções variadas, mas esses três elementos distinguirão o verdadeiro bom humor. Então, aqui, o Assagioli chama a atenção para o humor, e me parece que a maneira como ele coloca o humor aqui vai muito de encontro com a nossa capacidade de rir, de achar graça das nossas próprias imperfeições. Então ele diz aqui, né, que o verdadeiro humor não é crítico, né? Pelo contrário, ele reconhece que a gente está aí com as nossas limitações, ele reconhece que a gente não está tão alinhado com o senso de proporção na vida, ele reconhece que não é só em mim, mas em todo mundo. Então, através do humor, é possível ter um reconhecimento das minhas falhas e, ao mesmo tempo, entender que é um processo, que eu estou, né, distorcido em alguma medida, mas que é possível achar graça disso, porque isso faz parte da nossa condição humana em desenvolvimento para uma concepção divina, para um estado divino de ser. Enquanto estamos aqui humanos, todos partilhamos, em alguma medida, dessas dificuldades, limitações. Então, pode ser, como ele diz aqui, né? Benevolente e compassivo. Benevolente por quê? Porque eu ajudo também os outros a enxergarem como eles estão e no mesmo barco que eu, não me coloco separado, não me coloco nem abaixo nem acima de ninguém. Então, é, é, então e ainda ele chama atenção, né? Para esses três elementos: sabedoria, compaixão e alegria. Então, compaixão porque nos leva para essa unidade e a gente se reconhecer mesmo ainda distante, sabedoria, porque sim, estamos, é esse reconhecimento, e alegria, porque essa capacidade de rir mesmo das nossas dificuldades, isso nos fortalece, né? Saber que a gente está ainda imperfeito, mas que esse é o nosso processo. E aí a gente vai se desenvolvendo. Então, trazer bom humor para a nossa vida é muito importante, né? Meu pai sempre falava isso, que era importante ter senso de humor. Às vezes o senso de humor dele não era tão baseado nesse tripé. Às vezes tinha uma certa acidez, como eu acho que em quase todo mundo. Mas ainda assim, essa ideia do resgate do humor é importante. A gente saber sorrir das nossas dificuldades, do estado onde a gente se encontra, é uma fonte e pode ser uma fonte de alegria. Olha quantos pontos, né? Interessante para a nossa reflexão. Então, há a alegria do serviço. Olha, essa é a mais bonita, né? Na minha opinião. Os verdadeiros servidores encontram grande alegria no serviço.
por mais exaustivo e fatigante que possa ser, porque no serviço sentimos que estamos sintonizados com o processo evolutivo e estamos participando voluntariamente e ativamente dele. Ele nos dá um senso de dignidade, de sermos, em alguma medida, cooperadores do plano de Deus, assim como úteis aos nossos semelhantes. E essas são alegres con- constatações. A gente sempre fala isso, né? Que o tibetano nos diz que o processo de evolução da consciência ele ocorre através de um tripé, que é estudo, meditação e serviço. Alice Bailey, uma escritora anglo-americana, diz que o serviço é o espontâneo fluir de uma mente inteligente e de um coração amoroso. Então, quando a gente se conecta, quando a gente tem o reconhecimento de que a gente é parte de uma vida una, quando a gente sente e percebe isso, essa sensação de unidade, naturalmente a gente quer se colocar a serviço dessa grande força da qual a gente é parte, né? Então, a gente quer cooperar com esse grande plano. Aí, num primeiro momento, o ensinamento esotérico diz que a gente serve à humanidade através de ações voluntárias, através de colocar os nossos dons a serviço da humanidade. E num nível ainda mais interno e profundo, a gente serve ao plano, né? A gente se coloca de fato na medida que for possível, mas alinhado com esse plano, e aí a gente executa o lugar que nos cabe dentro desse plano. Então, isso vai naturalmente nos conectando cada vez mais com a nossa essência mais verdadeira, ao mesmo tempo que nos conecta com as pessoas. Então, servir, especialmente quanto mais próximo a gente está do serviço ao plano, nos traz um profundo senso de pertencimento, de cooperação e, naturalmente, de alegria. Paradoxalmente, outra das fontes de alegria é a indiferença, pois a verdadeira indiferença espiritual não significa negar a alegria. A verdadeira alegria, de fato, requer indiferença. Isso é, a disposição de tê-la ou não, porque a alegria perde sua verdadeira qualidade e dom quando ficamos apegados a ela. A alegria e sentir-se alegre não são a mesma coisa, né? Sentir-se alegre é muito relacionado àquilo que eu falava, mais da felicidade, né? É um estado emocional. A alegria é uma qualidade do eu superior. Então percebe que ele vai aprofundando aqui, né? Vários níveis de alegria, cada vez mais abrangentes em termos de consciência, até chegar num ponto ainda bem desapegado, um ponto ainda bem conectado mesmo com a nossa consciência, num nível bem superior de desidentificação material e autoidentificação com o eu superior, que é esse estado de perene alegria. Então, eu gosto muito do jeito que o Assagioli escreve, porque ele traz coisas extremamente profundas e de um jeito relativamente simples, né? E assim a gente termina esse nosso texto de hoje. A gente tem alguns minutinhos para contribuições, dúvidas, questões que vocês possam trazer, talvez exemplos de vida. A gente tem esse momento aí de partilha do grupo, por favor. Quem considerar importante trazer uma contribuição, esse espaço é totalmente nosso. Alguém gostaria? Não? Estão quietinhos hoje? Estão acordando? Então eu vou
parar aqui o nosso share e também a nossa gravação.